Era uma noite fria e nublada quando me vi dirigindo sozinho por uma estrada deserta, a quilômetros de qualquer cidade. Eu estava em uma viagem de trabalho, um daqueles deslocamentos noturnos que, sem que eu percebesse, fazem o tempo parecer se arrastar. O relógio no painel do carro marcava 2h30 da manhã, e o silêncio ao redor era tão profundo que quase conseguia ouvir o próprio som da minha respiração. A única coisa que interrompia o silêncio era o som dos pneus cortando o asfalto, cada rotação do carro me fazendo sentir mais e mais distante de tudo o que conhecia. Eu estava a caminho de um pequeno vilarejo afastado, um lugar que eu visitava com certa frequência. A tarefa era simples, entregar alguns documentos importantes para um cliente que morava ali. Já havia percorrido aquela estrada muitas vezes antes, mas, naquela noite, algo estava estranho. O ar parecia mais denso, mais pesado, como se a própria estrada tivesse algo esperando por mim na escuridão. Meus olhos estavam pesados, quase fechando a cada curva, mas a estrada parecia não ter fim. A cada virada, meus faróis iluminavam árvores altas e campos vazios, que se estendiam até onde a visão alcançava. As fracas luzes nas laterais da pista só tornavam o cenário mais assustador. Tudo parecia engolido pela escuridão. A estrada me consumia aos poucos, e eu sentia como se estivesse sendo puxado para dentro dela, sem poder escapar. Foi então que vi algo à beira da estrada. Era uma figura. Ela estava parada, olhando fixamente para mim, como se me esperasse. Eu a vi em um primeiro momento e pensei que poderia ter me confundido com a escuridão. Mas, como não havia nenhum carro atrás de mim e eu já estava bem distante, resolvi dar uma segunda olhada. Ela continuava lá, imóvel. A luz dos meus faróis refletia nela, mas ainda assim, seu rosto estava obscurecido pelas sombras. Eu sentia que algo não estava certo, que algo em mim estava me dizendo para não parar, mas, de algum jeito, uma sensação de obrigação me tomou. Quem era ela? O que fazia ali, àquela hora da madrugada? Com um suspiro nervoso, desacelerei o carro até parar ao lado da figura. Hesitei por um momento, mas, com um esforço, abri a janela. A brisa fria imediatamente tomou conta do carro, e, com ela, uma sensação de frio indescritível. Era como se uma mão invisível tivesse tocado minha pele, fazendo os pelos dos meus braços se arrepiarem. Foi quando ela lentamente levantou a cabeça. E eu vi seu rosto. Não tinha olhos. No lugar deles, havia 2 buracos negros, profundos como abismos. Sua boca estava aberta em um sorriso grotesco, muito maior do que deveria ser possível. Era uma visão tão perturbadora que meu coração quase parou. Você tem medo de viajar sozinho? Ela perguntou, e sua voz parecia vir de todos os lados, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, sussurrando, ecoando em minha mente. A sensação de estar sendo observado por várias presenças ao mesmo tempo fez minha espinha gelar. Antes que eu pudesse responder, ela deu um passo para trás. Sua movimentação foi rápida demais, um movimento sobrenatural, quase impossível. Ela se escondeu na escuridão, desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. Meu coração estava disparado. Eu queria sair dali, fugir o mais rápido possível, mas, quando olhei para o retrovisor, percebi que não havia mais nenhum sinal dela. Respirei aliviado, tentando ignorar o medo que ainda me consumia. Mas, ao olhar para frente, uma nova sensação de pavor se apossou de mim. Ali, no meio da estrada, estava um carro parado, com as luzes acesas. Mas não havia ninguém ao redor. Era um carro antigo, um modelo que parecia ter sido abandonado ali há décadas, com placas enferrujadas e o vidro embaçado pela poeira do tempo. A visão do carro me causou uma sensação de mal-estar, como se ele fosse um vestígio de um lugar que não deveria mais existir. O medo se espalhou pelo meu corpo. Meus dedos começaram a tremer enquanto eu segurava o volante. Mesmo assim, uma força invisível parecia me empurrar para frente, como se algo estivesse me atraindo para aquele carro. Eu não conseguia desviar o olhar da figura daquele veículo. A estrada estava vazia, exceto por mim e aquela coisa inanimada. Mas o ar, agora, estava tão denso que eu sentia como se algo estivesse observando, esperando.
Foi quando ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo do fundo do carro. Um sussurro. A princípio pensei que fosse apenas o vento, mas logo percebi que era algo mais. Era como se alguém estivesse tentando falar, mas suas palavras eram abafadas, impossíveis de entender. Eu queria sair correndo dali, acelerar e fugir para longe, mas meu corpo não respondia. Algo estava me prendendo ali, algo me impedia de me mover. Antes que eu percebesse, eu já estava me aproximando do carro abandonado, como se fosse atraído por uma força incontrolável. Meu corpo estava em piloto automático. Quando olhei pela janela do veículo, vi algo que me fez congelar. Não era um ser humano, mas uma figura distorcida. Sua pele estava esverdeada e sua forma, deformada. Seus olhos, ou o que deveria ser seus olhos, estavam vazios, com um olhar perdido, sem vida, mas com uma intensidade assustadora. A figura estava ali, dentro do carro, imóvel, observando-me com um vazio absoluto. Eu só consegui sentir uma coisa, certeza de que eu nunca deveria ter parado. Foi então que, como um grito repentino, o som do rádio, que havia estado completamente mudo até aquele momento, voltou a funcionar. Mas não era o som habitual. Uma frequência estranha. Uma voz gaguejante, quase inaudível, sussurrou: "Você está no lugar errado, muito longe." O choque me atingiu como um raio. Eu não sabia o que fazer. O medo me paralisou. Eu acelerei. O carro disparou para frente, e a estrada parecia esticar infinitamente à minha frente. Não olhei mais para trás. Eu sabia, no fundo, que algo havia me seguido. Nunca mais viajei por aquela estrada. E agora, sempre que estou em qualquer outro lugar, nas madrugadas quietas, eu ouço aquele sussurro no rádio. Algo me seguiu, e sei que não estou mais sozinho, em nenhuma estrada. Há algum tempo, fiz uma viagem de carro sozinho que ainda me causa arrepios. Era tarde da noite, e eu estava retornando de uma visita a parentes que moravam no interior. Para encurtar o trajeto, decidi seguir a rota sugerida pelo GPS, uma estrada alternativa, mais rápida, mas completamente isolada. Pelo menor tempo que levaria, não me pareceu uma má ideia. A estrada era estreita, cheia de curvas fechadas e rodeada por diversas árvores. As poucas casas que avistei ao longo do caminho pareciam abandonadas, com janelas escuras e estruturas desgastadas pelo tempo. Meu único companheiro era o som do motor e o barulho do vento. O GPS indicava que ainda faltavam cerca de 50 quilômetros para chegar ao meu destino. Para me distrair, liguei o rádio, mas por algum motivo não funcionou, e #X20. Olhei novamente para a estrada e foi então que notei algo. No asfalto úmido, havia pegadas recentes, bem nítidas, como se alguém tivesse caminhado por ali há pouco tempo. Achei curioso, pois já passava da meia-noite e aquele lugar parecia completamente deserto. Tentei ignorar e continuei dirigindo, mas uma sensação desconfortável começou a se instalar e como se eu estivesse sendo observado. Cerca de 15 minutos depois, vi algo ainda mais perturbador. Uma figura imóvel, parada à beira da estrada, me observava fixamente. Sua postura era rígida, e as roupas, escuras. Tentei não encarar diretamente, mas não consegui evitar. Seus olhos estavam cravados em mim, e sua expressão parecia um misto de ódio e antecipação. Um arrepio percorreu minha espinha, e apertei um pouco mais o volante. Continuei dirigindo, tentando afastar a sensação de que algo estava muito errado. Mas então, poucos quilômetros à frente, vi outra figura exatamente igual à primeira, parada na mesma posição, com o mesmo olhar fixo. Meu coração disparou. Era impossível. Como poderia ter chegado ali tão rápido? Pisquei algumas vezes, e quando olhei pelo retrovisor, não havia mais nada ali. Um suor frio escorreu pela minha nuca. Meu corpo começou a ficar tenso, e a estrada parecia cada vez mais longa. Foi quando tive a impressão de que a figura não estava mais apenas do lado de fora. Pelo canto do olho, percebi um vulto dentro do carro.
Não queria olhar diretamente, mas sua presença era quase palpável, como se uma sombra estivesse sentada no banco de trás, mais nítida do que uma sombra deveria ser. De repente, um som ecoou pelo carro. Um baque surdo vindo do porta-malas. Meu estômago se revirou. Era um som seco, insistente, como se algo ou alguém estivesse preso ali dentro. Meu instinto gritava para que eu parasse e verificasse, mas o medo era maior. Acelerei, ignorando a lógica e a prudência. Mas o barulho continuava, aumentando a cada instante, como se algo estivesse desesperado para sair. A estrada parecia infinita, e cada curva me afastava ainda mais da realidade. As batidas ficaram mais intensas, quase urgentes. Meus dedos estavam brancos de tanto apertar o volante. Eu só queria sair dali. E então, depois do que pareceram horas, avistei uma cidade à frente. Nunca um conjunto de luzes me trouxe tanto alívio. Entrei na primeira rua iluminada que vi e parei o carro no meio de uma praça. Desci trêmulo, sentindo as pernas bambas. Meu peito subia e descia em respirações curtas e descompassadas. Caminhei lentamente até o porta-malas, sem realmente querer abri-lo, mas a necessidade de confirmar que estava seguro falou mais alto. Com as mãos trêmulas, destravei a tampa e a ergui. Vazio. Soltei um suspiro trêmulo, sentindo o alívio inundar meu peito. Mas esse alívio durou apenas um segundo. No instante em que fechei o porta-malas e me virei, fui tomado por uma sensação terrível. Uma presença, bem atrás de mim. Estava tão perto que eu quase podia sentir sua respiração gelada na minha nuca. Meu coração parou por um segundo. Virei-me rapidamente, e por um breve instante, vi aquele rosto. Era ele. O mesmo que me observara na estrada. Mas agora estava muito mais próximo demais. Sua pele era cadavérica, seus olhos eram profundos e vazios, e seu sorriso, aquele sorriso era doentio, como se esperasse por algo. Pisquei, e ele desapareceu. Desde aquela noite, nunca mais dirigi sozinho por estradas desertas. Ainda sinto aquela presença, sempre por perto. Às vezes, ao passar por ruas escuras, vejo um reflexo no retrovisor apenas por um instante, mais o suficiente para me lembrar de que ele ainda está me seguindo. Era uma madrugada fria, e a estrada parecia interminável. Eu havia acabado de sair do trabalho após um turno exaustivo, e tudo o que queria era chegar em casa o mais rápido possível. As ruas da cidade ficaram para trás, e logo me vi em um trecho mais isolado da rodovia, cercado apenas por árvores retorcidas e o asfalto escuro se estendendo à minha frente. A única luz vinha dos meus faróis, cortando a escuridão pesada da noite. O rádio, que até então tocava baixinho, começou a apresentar chiados antes de perder completamente o sinal. Girei o botão algumas vezes, tentando sintonizar algo, mas nada além de estática. Suspirei e o desliguei. O silêncio tomou conta do carro, quebrado apenas pelo som ritmado do motor e do asfalto sob os pneus. Foi então que, ao longe, avistei uma silhueta na beira da estrada. Meus olhos estreitaram para tentar enxergar melhor. Era um homem, parado, com o braço esticado e o polegar levantado, pedindo carona. Seu casaco pesado balançava levemente com o vento frio da noite, e uma mochila velha descansava ao seu lado. Algo nele me incomodou instantaneamente. Talvez fosse a postura rígida demais, ou o jeito como me olhava diretamente, sem piscar. Senti um arrepio subir pela espinha. Eu nunca costumava pegar caronas, mas a estrada era deserta, e a ideia de deixar alguém sozinho ali parecia cruel. Contra minha intuição, diminui a velocidade e parei ao lado dele. Abaixei o vidro, hesitante. "Pra onde você vai?" perguntei. O homem demorou alguns segundos para responder, mantendo aquele olhar fixo e intenso. Então, sorriu de maneira estranha, um sorriso estreito e tenso. "Até onde você puder me levar." Sem esperar, ele abriu a porta e entrou, afundando-se no banco do passageiro. Assim que fechou a porta, um cheiro forte e incômodo invadiu o carro.
Era algo metálico e terroso, como sangue misturado com terra molhada. Tentei ignorar, mas uma inquietação se instalou dentro de mim. Dei partida novamente, acelerando. O silêncio entre nós era sufocante. Olhei de canto de olho para ele. Estava imóvel, olhando fixamente para a estrada, como se estivesse esperando algo. Tentei puxar conversa. Vindo de onde? Nenhuma resposta. Ele apenas virou a cabeça lentamente na minha direção, os olhos escuros como sombras. O sorriso ainda estava lá, mas seus olhos, algo neles estava errado. Como se estivessem vazios. Engoli em seco e voltei a olhar para a estrada. Meu coração começou a acelerar, sem motivo aparente. Foi então que, pelo retrovisor, percebi algo. Uma figura caminhava pela estrada atrás de nós. Meu estômago revirou. Não havia ninguém ali quando parei o carro. E mais perturbador do que isso, aquela figura se parecia exatamente com o homem sentado ao meu lado. Engoli em seco e tentei ignorar, achando que era o cansaço me pregando peças. Mas meu passageiro percebeu que eu olhava pelo retrovisor. Pela primeira vez desde que entrou no carro, seu sorriso sumiu. Sua expressão mudou completamente, tornando-se tensa, quase apavorada. Ele virou o rosto lentamente para olhar para trás, e sua respiração ficou pesada. Acelera, e ele murmurou. Sua voz saiu mais baixa, quase um sussurro. O quê? Apenas acelera. Seu tom era de puro pavor. Meu coração disparou e, sem pensar duas vezes, pisei fundo no acelerador. O carro respondeu com um ronco alto, ganhando velocidade rapidamente. Quem é aquele? Perguntei, tentando manter a voz firme. O homem não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam arregalados, fixos no retrovisor. Então, ele sussurrou algo que me fez gelar por completo. Ele sempre me encontra. Senti um calafrio percorrer meu corpo inteiro. Olhei novamente pelo retrovisor. A figura ainda estava lá, mas agora mais perto. Meu passageiro começou a respirar com dificuldade, seus dedos cravando-se no banco. Você tem que me ajudar. Ele disse, a voz tremendo. Ele não vai parar enquanto eu estiver aqui. De repente, o carro começou a perder velocidade. Olhei para o painel. O combustível, que estava pela metade há poucos minutos, agora indicava quase zero. O motor tossiu e engasgou, como se estivesse morrendo. As luzes do painel começaram a piscar. O homem virou-se para mim, os olhos cheios de desespero. Ele está aqui. Um barulho forte veio do teto do carro, como se algo tivesse caído sobre nós. Meu coração quase parou. O passageiro começou a tremer, murmurando palavras que eu não conseguia entender. Foi então que ele abriu a porta, de repente saltou do carro em movimento. Pisei no freio, meu peito subindo e descendo rápido. Olhei pelo retrovisor, meus dedos trêmulos segurando o volante. O homem estava no chão, respirando com dificuldade. Mas o que me fez quase desmaiar foi ver a figura escura ao lado dele, agachada, observando de perto. Pisquei, e então ela o segurou pelos braços e começou a arrastá-lo para fora da estrada. O homem não gritou. Não tentou lutar. Apenas olhava para mim, os olhos cheios de um terror profundo, implorando por ajuda silenciosamente. Eu não consegui me mexer. Meu corpo estava congelado. Então, a figura virou o rosto lentamente para mim. Seu rosto era uma sombra sem traços definidos, mas eu sentia seu olhar. Meu instinto gritou para sair dali. Afundei o pé no acelerador e disparei pela estrada, o coração martelando no peito. Não sei quantos quilômetros dirigi até conseguir parar em um posto de gasolina. Meus braços tremiam. Minha mente tentava processar o que aconteceu, mas nada fazia sentido. Desde aquela noite, nunca mais dirigi sozinho de madrugada. E toda vez que vejo um estranho pedindo carona na beira da estrada, sinto aquele mesmo arrepio na espinha. Porque no fundo,
Sei que um dia ele pode estar esperando por mim novamente. Era para ser apenas mais uma viagem noturna, como tantas outras que eu já havia feito. Depois de um longo dia no trabalho, saí tarde e decidi pegar a estrada deserta para encurtar o caminho de volta para casa. Dirigir sozinho à noite nunca me incomodou. Na verdade, eu apreciava a tranquilidade da estrada vazia, o som rítmico dos pneus no asfalto e a sensação de isolamento. Mas naquela noite, algo estava errado. Assim que entrei no trecho menos iluminado da rodovia, um incômodo sutil começou a crescer dentro de mim. A estrada estava especialmente escura, e embora fosse normal haver poucos carros àquela hora, havia uma estranha ausência de movimento. O silêncio parecia mais denso, mais opressor. Foi quando o rádio falhou. O som de estática preencheu o carro, irritante e persistente. Girei o dial algumas vezes, tentando encontrar alguma estação, mas nada além de ruído branco. Resolvi desligá-lo, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha. Os únicos feixes de luz vinham dos faróis do meu carro, cortando a escuridão e revelando a estrada sinuosa à frente. Foi então que vi algo. A uma distância de cerca de 50 metros, um vulto escuro repousava bem no meio da pista. Meu coração acelerou, e instintivamente tirei o pé do acelerador. Conforme me aproximei, percebi que era apenas um animal morto, provavelmente atropelado há pouco tempo. Suspirei aliviado e desviei. Continuei dirigindo, tentando afastar o desconforto que insistia em me acompanhar. Mas, cerca de 5 minutos depois, meus faróis iluminaram outra cena perturbadora. Outro animal morto, semelhante ao primeiro. Desta vez, parecia ainda mais recente, como se tivesse sido atropelado há poucos minutos. Um calafrio percorreu minha nuca. Olhei pelo retrovisor, esperando ver alguma evidência de outro carro passando por ali, mas só havia escuridão. O medo tentou se infiltrar na minha mente, mas me forcei a ignorar. Devia ser apenas uma coincidência. O tempo passou, e o peso do cansaço começou a se acumular. Meus olhos ardiam, minhas pálpebras pesavam. Pisquei rapidamente, tentando me manter alerta. Mas então, no canto da visão, algo chamou minha atenção. No banco do passageiro, um vulto escuro parecia estar sentado ali. Meu coração deu um salto e um calafrio tomou conta de mim. Virei o rosto num reflexo rápido, mas o banco estava vazio. Havia apenas minha jaqueta, amontoada de um jeito estranho. Respirei fundo, tentando me convencer de que era só um jogo da minha mente cansada. Poucos minutos depois, um som abafado veio do banco de trás. Como um leve tapa no estofado. Meu corpo ficou tenso, e um suor frio se formou na minha testa. Olhei pelo retrovisor interno, esperando ver apenas o banco vazio, mas senti algo diferente naquela escuridão. A sensação de que eu não estava sozinho tomou conta de mim. Meus dedos apertaram o volante com mais força. Tentei acelerar, sair dali o mais rápido possível, mas o carro começou a perder potência. Olhei para o painel e meu estômago se revirou, o marcador de combustível indicava quase vazio, mesmo que eu tivesse abastecido antes de sair. O motor começou a engasgar, e o painel piscava como se estivesse falhando. Não tive escolha a não ser encostar no acostamento. O breu ao redor parecia absoluto. Não havia um único poste de iluminação, nem o menor sinal de faróis na estrada. Desliguei o motor e fiquei ali por um momento, ouvindo apenas o som da minha própria respiração. O silêncio era insuportável. Foi então que senti um peso. Uma presença. Bem ao meu lado. O ar dentro do carro ficou gélido, e meu corpo se recusava a se mover. Meu instinto gritava para que eu não olhasse. Mas algo mais forte me forçou a virar a cabeça, lentamente. E então, eu vi. No banco do passageiro, uma figura estava sentada. Não era possível distinguir seu rosto por completo, mas seus olhos, naqueles olhos perfuravam minha alma. Eles brilhavam na escuridão, e um sorriso torto e irregular se formou em seu rosto.
Parecia um sorriso quebrado, como se sua pele estivesse rasgada. Meu corpo ficou paralisado. A atmosfera dentro do carro se tornou sufocante, densa, como se o próprio ar tivesse se transformado em uma substância pesada que me prendia ao banco. Então, aquela coisa começou a se inclinar para mim, devagar, como se saboreasse o momento. Não lembro exatamente o que aconteceu depois. Meu corpo reagiu antes da minha mente. De alguma forma, abri a porta e tropecei para fora do carro, caindo de joelhos no asfalto frio. Minha respiração era um turbilhão de desespero. Levantei e comecei a correr, sem nem pensar para onde estava indo. Eu só queria fugir, me afastar daquela coisa. Após algum tempo de corrida desesperada, vi um feixe de luz à distância. Um caminhão se aproximava. Acenei freneticamente, quase me jogando na estrada. O motorista parou, e eu subi na boleia sem hesitar, incapaz de dizer qualquer coisa coerente. Ele não fez muitas perguntas. Apenas me levou até a cidade mais próxima. Desde aquela noite, nunca mais dirigi por aquela estrada. E, mesmo agora, todas as vezes que fecho os olhos, vejo aquela figura sentada ao meu lado, esperando. Sempre esperando.